Sabemos que a função do vigilante, justamente pela natureza da atividade, submete este trabalhador a um grau de estresse muito alto. Isto acontece porque o vigilante, além de ter que lidar com aquela situação de estar portando uma arma de fogo no posto de serviço, ele também tem que lidar com a situação de estar guardando a vida e o patrimônio daquele cliente, daquele posto de serviço. Este alto nível de estresse acaba acarretando problemas de saúde no trabalhador. E não é só problema de saúde em relação a acidentes típicos de trabalho, que é acidentes com arma de fogo ou assalto em si, mas também problemas em relação à saúde mental do trabalhador. Mas o que o trabalhador não sabe, em sua maioria, sobretudo o vigilante, é que esse problema de saúde relacionado à saúde mental do trabalhador também pode ser caracterizado como acidente de trabalho. Isto porque, se esse problema de saúde mental foi adquirido em decorrência do ambiente de trabalho ao qual ele era submetido, a Previdência também reconhece esse tipo de enfermidade como acidente de trabalho para fins de direito. Mas como assim, doutora? Me explica certinho como que funciona essa situação. É que mesmo que a doença adquirida pelo trabalhador não seja aquela que nós conseguimos visualizar a olhos nus, sem mesmo conversar com o trabalhador, se foi adquirida no ambiente de trabalho, ela também pode ser caracterizada como acidente de trabalho, porque ela não deixa de ser uma doença do trabalho. E a doença do trabalho, para fins de direito, ela se equipara a acidente de trabalho. Em relação a esse tema, vamos ver o que diz o artigo 20 da Lei Previdenciária. Artigo 20. Considera-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Parágrafo 1º. Doença profissional, assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Agora, o parágrafo 2º, que complementa esse inciso 1º. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista dos incisos 1 e 2 deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho era executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la como acidente de trabalho. Então, aqui não restam dúvidas em relação à questão de o trabalhador adquirir uma doença mental em decorrência do seu ambiente de trabalho e deve ser considerada, então, como acidente de trabalho. Então, se o trabalhador está sofrendo algum tipo de enfermidade nesse sentido e teve afastamento previdenciário, ele tem os mesmos direitos como se tivesse sofrido acidente de trabalho típico, que é aquele em que há o acidente que faz lesões físicas no trabalhador.